Elon Musk é uma metralhadora de ideias, então assim, tem que dar uma filtrada também em tudo que ele fala, porque se você for acompanhar o Twitter, assim, não só ele é dono do Twitter, do X, Uhum. como ele fala muito lá, então... Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas vocês sabem mais ou menos qual que é o percentual do mercado de Bitcoin, qual o percentual dos Bitcoins eles estão na mão de pessoas físicas? Varia E quanto que tá na mão de empresa, quanto que tá na mão Fundo. de fundo, ETF, tem esse percentual? Cara, eu vi dois números, é muito difícil você chegar a números concretos. Eu vi um estudo da Bitwise, que se não me engano era 54% de indivíduos barra não atribuídos, os outros 46% dividido entre tudo, né? Então, eu tenho um número aqui, depois eu posso pegar. Mas eu vi um outro estudo que eu não lembro qual que era a fonte, Uhum. mas falava um pouco mais na mão de indivíduos. Então, a maioria ainda está na mão de pessoas físicas ou que a gente não sabe exatamente quem é, e se fosse, acho que grande o suficiente, a gente talvez saberia, né? Eu acho que esses 50% é um bom chute. Uns 20, 30% perdidos, uns 20% na mão de empresa, instituição, e o resto na mão de pessoa física. É complicado que pessoa física pode ter através de um ETF, pode ter através de uma corretora. Então, no limite, você nunca consegue Sim, atribuir precisamente, né? sim, não, é perfeito. Mas se você considera que vai 20%, 30% está perdido, esse percentual de 50% na mão de pessoa física já subiria, né? Do que é negociado. Porque qual que é a minha ideia? É o que eu estava pensando? Se, por um lado, as pessoas falam, já está uma boa parte do movimento precificado, eu até acreditaria nisso se a maior parte dos negócios que a gente vê em Bitcoin eles fossem de investidores institucionais. Então, Você acredita que os fundos, institucionais gestoras. precificam melhor, sabem mais do que os de varejo? Porque o cara, assim, o que eu penso? O cara fala, pô, vai ter a reserva os Estados Unidos vão montar a reserva. O institucional, ele já começa a comprar. A pessoa física, normalmente, aqui no Brasil, a gente vê isso muito com fundo imobiliário. Vai subir a Selic e então eu vou vender ativo de risco. Quando subir, eu vou vender. E o institucional já está vendendo, o preço já está caindo. Então, na minha cabeça, e até vocês podem me trazer uma visão um pouco diferente. Isso acontece com o mercado de cripto. Então, pô, por mais que esteja precificado em né, em casa de aposta e tudo, será que a pessoa física ela não esperaria de fato o movimento para, pô, agora os Estados Unidos começou a comprar, hein? Vou comprar Agora mais. estou confortável para ir também. Né? Então eu também enxergo isso por esses mercados que são muito mais formados por pessoa física. Por mais que, pô, nas pesquisas lá estão precificando e tal, o institucional ele representa um valor tão pequeno que acho que agora o impulso pode ter vindo só dele. Depois que a pessoa física começa a ver, opa, começou a comprar, começaram a montar reserva, agora eu vou. Não sei, qual que é a opinião de vocês? Eu sinto que o mercado de cripto é uma criptonita para a teoria dos mercados eficientes. Porque você falou de movimentos de política monetária que as pessoas se antecipam e tradam antes, né? Antecipando, enfim, fazendo com que os preços se movam na direção ali que está todo mundo achando que deve se mover. Só que a política monetária do Bitcoin é a mesma faz 15 anos. Ela está dada. A informação sempre esteve disponível. Todo mundo sempre soube que ia ter o halving a cada 4 anos e em torno dos halvings os movimentos de preço até hoje foram parecidos. Na segunda, terceira, na quarta vez que aconteceu, tinha muita gente me perguntando, mas espera aí, o mercado não deveria ser eficiente? Não deveria ter precificado isso antes, né? E tem uma anedota que eu escutei uma vez em cripto que eu acho que é muito válida para todo tipo de mercado, que é do estagiário chegando num fundo e olhando lá, mas vai acontecer esse tal desse halving, esse negócio aqui, isso já não deveria estar precificado, né? O mercado não deveria ser eficiente, e aí o chefe responde para o estagiário, querido Stag, quem você acha que torna o mercado eficiente, né? Quem tem acesso à informação e capitaliza em cima dela. Então, fora das nossas bolhas, não tem ninguém que nunca ouviu falar em reserva estratégica de Bitcoin e não listaria essa nem entre as 10 prioridades do governo Trump. Então, é um assunto de nicho ainda e eu venho esperando o mercado ser eficiente e incorporar os 100 e poucos halvings que ainda vão acontecer no Bitcoin e o fato de que a gente tem clareza e precisão sobre toda a política monetária futura dele e, enfim, as pessoas ainda estão descobrindo esse ativo, ainda estão se deixando levar pela mentalidade de manada, ainda estão chegando em hordas e indo embora em hordas do mercado, então a adoção ela não é monotônica, ela acontece em ondas e nisso vem ruído e vem arbitrariedades e vem essa ineficiência do mercado que, pô, se você tem clareza do que está acontecendo na sua cabeça, age em cima que é você que vai fazer o mercado ser mais eficiente. Eu fico pensando, cara, que a gente teve um ano muito bom,
né, em 2024. E aí o efeito do halving ele duraria até 2025, né? Correto? É isso? Eu não gosto de pensar dessa forma exatamente. Não, vamos pensar no Historicamente, sobe no ano do halving e no ano seguinte também. Tá, e a gente tá no ano seguinte. Então, teoricamente, isso é um ano bom. Tá bom, pô. E aí, cara, é uma pergunta que eu queria fazer, né? Uma das primeiras já, porque no passado a gente já viu o Elon Musk influenciar muito o mercado de criptoativos, com a Dogecoin, e aí vocês no devem... passado, não. Esses Ah, dias não, ele fez ontem é gracinha lá passado. e empurrou também mais uma pra Lua. Ontem é passado já. Mudou a foto de perfil dele, né? Pro sapinho. Exatamente. Então, assim, ele já influenciou e parece ser um cara que gosta muito desse mercado. Vocês devem entender muito mais, né? E aí ele comentou que, na opinião dele, o ano de 2025 vai ser um ano ruim para o Bitcoin. E eu confesso que eu só vi o headline, eu não me atentei o porquê que ele acredita nisso, né? Mas queria que vocês explicassem se, das duas uma, né? Se o Elon Musk ele é uma referência para cripto, porque assim, né, o cara normalmente ele é empresário ou um bem-sucedido, não só lá nos Estados Unidos ou aqui, a gente começa a tomar ele como modelo de referência para tudo, né? Então o cara fala de esporte, opa, o cara tá falando. O cara fala de vida pessoal, opa, o cara tá falando, eu vou fazer. De saúde, o pessoal vai seguindo. Se ele começar a falar de religião, Deus vai começar a ficar receoso. Né? O cara quer meu posto. Exatamente. Né? Então, assim, ponto 1, o Elon Musk é um cara que realmente entende de cripto ou ele é um entusiasta, assim como outra pessoa física comum? E segundo, qual que é a teoria dele de porquê, né? Quais motivos que ele levantou que não vai ser um ano bom para o Bitcoin esse 2025 e vai quebrar o histórico do ano seguinte ser positivo? Cara, Elon Musk é uma metralhadora de ideias, então assim, tem que dar uma filtrada também em tudo que ele fala, porque se você for acompanhar o Twitter, assim, não só ele é dono do Twitter, do X, como ele fala muito lá, então nem tudo que ele falar vai necessariamente se concretizar. Acho que a gente tem que entender um pouco dos detalhes do que ele está dizendo. Eu não acompanhei toda a saga dele dizendo que 2025 seria um ano ruim, mas o que eu entendi das coisas que eu vi ele postando era que ele estava trazendo a premissa de que a inflação alta é ruim porque ela começa a fazer com que os seus bens que você normalmente compra, eles fiquem cada vez mais caros. Então essa água, se ela custava $1 e a inflação foi de 100%, eventualmente isso aqui vai passar a custar $2, então para o mesmo produto, ele passa a valer mais em dólares, e aí ele meio que transportou isso para cripto de que assim, se a gente passa a controlar a inflação, não tem muito porquê esse ativo se precificar em valor maior do que ele deveria. Só que aqui acho que ele está tirando da conta uma série de outros fatores, que é pura e simplesmente a questão de oferta e demanda, e muito do que o Felipe trouxe de que assim, cara, se as pessoas elas se movem em hordas e você tem picos de demanda ou vales de demanda em algum momento, esse ativo ele vai responder de outra forma. Eu não posso comparar isso com a garrafa d'água. Então, eu posso estar sendo superficial da minha análise aqui, porque eu não sei exatamente quais são os elementos que ele trouxe de por que seria um ano ruim, mas se eu fosse colocar numa balança aqui todos os elementos que a gente tem para esse ano, e fosse colocar de um lado a fala do Elon Musk, pura e simplesmente, e o fato de você ter um governo pela primeira vez na história pró-cripto, e assim, a gente sempre conviveu com o não, né, nesse mercado. Agora a gente tem um talvez para sim, para mim o lado positivo da balança pesa muito mais. Então, eu acredito que ainda tem tudo para ser um ano muito bom. Eu não vi essa manchete do Musk, eu suspeito que tenha sido inventada. Bait? Suspeito que tenha sido Caiu no bait? Quem caiu foi o Perini e ele compartilhou comigo. Então. Não, muita gente compartilhou e ele deve ter falado coisas nesse sentido, tarifas, inflação, vai ser ruim para ativos de risco. É que ele postou um vídeo de um cara explicando o efeito da inflação, assim, em outro contexto. E aí, nesse vídeo, o cara falava exatamente isso, de que assim, se a inflação cai, o preço das coisas cai. Eu acho que transportaram para o preço do Bitcoin cair também. Talvez ele tenha falado alguma coisa sobre inteligência artificial também. Tem aquela teoria de que o labor vai valer menos depois que a gente chegar numa inteligência artificial generalizada. Talvez ele tenha falado alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vi ele falar diretamente de cripto. Sobre a minha opinião dele, o Elon Musk manja tanto de criptomoedas quanto ele manja de videogame, acho. Vocês têm acompanhado a saga dos videogames? Mas não. ele é bom no Diablo, né? Ele é bom. Em tese, ele é bom no Diablo, mas reza a lenda que ele paga um monte de gente de vários países subdesenvolvidos para evoluir as contas dele para ele ficar jogando no bem bom, entendeu? Cara, eu não duvido disso. E aí, nos últimos dias, a galera Eu apostaria uma boa grana nisso, inclusive. A galera tem vasculhado a internet e mostrado, cara, esse conjunto de itens que você tá usando nesse jogo não faz sentido, enfim, tá apontando erros dele nesse sentido. E ele já falou várias barbaridades em relação ao Bitcoin. Na época da cisão, da guerra civil do Bitcoin ali,
Ele começou a opinar sobre, e nos anos seguintes também, para quem não sabe, o Bitcoin se dividiu em dois em 2017. De um lado tinha gente que queria que o Bitcoin fosse mais usado no comércio, micropagamentos, transações do dia a dia, e de outro lado um pessoal com uma visão mais de ouro digital, vamos poupar esse ativo por longo prazo. E o Elon, depois que essa cisão já tinha acontecido, ele meio que ficou do lado errado da história. Então, tem algumas coisas que ele não... Apesar de ele ser um cara que manja muito de engenharia, e de eu respeitar muito ele, e tem algumas coisas que ele não entende tanto de cripto, não. Mas é o meme ambulante, né? Ele faz preço por causa disso. Agora, com o cara liderando um departamento que chama Doge, você acha que ele não vai acarretar numa... Pelo menos aumento de exposição dessa moeda Doge? Claro que vai, né? Meus 2 centavos de contribuição no tema é o seguinte: entusiasta de alguma coisa, todos nós podemos ser. Eu posso ser entusiasta, inclusive, E palpiteiro também, né? O ponto é que é diferente quando você é entusiasta e tem o caminhão de dinheiro que ele tem, de recurso próprio, e com o alcance que ele tem, ele ainda carrega o recurso de terceiro, que vai na onda dele. E agora do E governo. aí você faz... No Bitcoin não, porque o volume de Bitcoin é gigantesco, mas em ativos de menor liquidez, ele tem punch para fazer preço. Mas você acha Seja que com recurso próprio, mas também com esse recurso de terceiro que ele carrega, porque a turma vai na onda. As hordas vão na onda porque precisam acreditar em alguém. Né? Então, meus 2 centavos de contribuição é isso. Uma coisa é você ser entusiasta sem dinheiro, aí você é só um entusiasta. Outra coisa é você ser entusiasta com muito dinheiro próprio e de terceiro, aí você tem muita profecia autorrealizável.